boas-vindas da nossa diretora, a Thaís Brito, a nossa secretária, Carol Stuck, e saudar todos presentes a esse projeto que nós iniciamos há um mês atrás, praticamente, na propositura de uma facilitação teórica e prática sobre a engenharia de avaliação. Então, esse projeto vai ser tocado aqui pela Coordenação Geral de Avaliação e Contabilidade da SPU, notadamente pelo Alexandre Marcolino e pelo Levi Borges, ambos técnicos aqui da coordenação, além da participação aí e observatório do Pedro de Medeiros, do Guilherme, também da minha pessoa. É um projeto que a gente aposta muito, acredita que tem condições de ter uma boa contribuição, uma grandíssima contribuição ao que se preza agora, que é a equipe técnica do governo do estado do Piauí e com algumas unidades gestoras que foram convidadas, aqui estou vendo o INCRA, o Ministério, Receita, não é, Marcolino? E outras que talvez possam aqui estar presentes. E o que a gente tem a dizer é que foi preparado com muita dedicação, né, com muita competência, diga-se de passagem, e para aqueles que já lidam com a engenharia de avaliação ou que pretendem lidar com esse tema, é um tema desafiador e, ao mesmo tempo, vinculado a qualquer gestão de imóveis públicos, né? A gente precisa ter essa ciência aí no nosso dia a dia para valorar, estimar valor para as diversas políticas, né, que possam ser feitas aí em relação ao imóvel e para aquela unidade gestora, né, para aquela cliente que não tem realmente o escopo direto de fazer gestão imobiliária, mas minimamente tem que ter essa vivacidade para alimentar a base, manter atualizada a contabilidade pública. A engenharia de avaliação dá um suporte assim espetacular. E vocês vão ver que tudo que for dado aqui, não é, nesse momento, como falou o Marcolino, tanto híbrido quanto presencial, esse treinamento é dividido em duas fases, não deixará a desejar em nada ao que é ofertado Brasil afora, em cursos, em capacitações das mais variadas. Se não for até melhor, porque aqui a gente está fazendo uma coisa em company muito dedicada, com casos reais, não é apenas aquela coisa de vender um produto ou uma facilitação assim, meio, né, meio a meio. Não, aqui tudo que for questionado, tudo que a gente puder dar de subsídio, nós daremos. Fica, inclusive, um D+1, né? Após o treinamento, a gente cria essa rede, a nossa equipe aqui está perene e à disposição de qualquer dúvida que vier a surgir depois. Mas o desafio que a gente coloca é aquele que participar, que se inteirar, mesmo aquele que já tem vivência na área, perceberá, por certo, que esse treinamento ele é completo. Ou seja, ele vai sair, ao final dele, com a total capacidade de enfrentar esse assunto, de elaborar um laudo de avaliação, que é o que a gente vai explorar aqui, um relatório de valor de referência, que é o que a gente vai explorar aqui, e aquelas unidades gestoras, né, que lidam com o sistema, notadamente o SPILNet, que é um sistema que acomoda os nossos bens imóveis, que é um sistema que alimenta a nossa contabilidade pública, também terá esse tutorial de como, inclusive, alimentar. Então, é uma coisa que tem começo, meio e fim. A gente vai trabalhar com as duas das principais peças técnicas da avaliação, laudo e RBR, em observância em relação à sua alimentação no nosso sistema. Então, a gente acredita, né, com todo o atrevimento, né, Marcolino, e sem falsa modéstia, que esse treinamento ele é completo. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, esse mundo novo aqui, ó, espaço remoto, cada um num canto do país. Haverá a fase 2, que é a fase presencial, com aquela coisa mais de levantamento prático, um experimento aí tátil aí do sistema e etc., que vai ser bem abordado aí ao longo do curso. Fiquem bem à vontade, um feliz curso, um bom treinamento. Eu vou entrando, Marcolino, ao longo né, dos dias, e a gente está aqui à disposição de forma irrestrita, né, e plena, à disposição de vocês, tá bom? Agradeço também a equipe, estou vendo aqui a Ana acabou de entrar, enfim, eu não vou nominar que são todos, eu estou aqui pelo celular, aqui em trânsito, eu posso não ver todos, mas sintam-se abraçados e agradeço mais uma vez. Marcolino, Levi, boa sorte, bom treinamento, estamos juntos. Maravilha, obrigado, Vilaça. Ana, eu queria que você falasse aí que você conhece a maior parte das pessoas que nós vamos nos apresentar depois, mas eu queria só que você desse as boas-vindas em nome da SEAD para nossos servidores.
Gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Alexandre, o Pedro, Vilaça, o doutor Damásio, pela disponibilidade, né, de fazer esse curso com a gente. Assim, a gente solicitou à SPU essa capacitação, esse apoio, esse link, né, entre a União e o Estado do Piauí. Fomos atendidos de uma forma fantástica, foi muito rápido, tudo muito, muito aberto. Então, primeiro que já queria deixar aqui de plano o agradecimento da gente. Aqui a gente puder agradecer em nome do Estado aqui, agradeço muito. Até também, eu Levi também, né? Daqui do Tudo Bem, da SPU. E eu queria, as pessoas que estão participando aqui, são engenheiros da engenharia e arquitetura, são oito profissionais aqui da SEAD e 2 convidados também na Secretaria de Infraestrutura, porque são pessoas que também fazem avaliação, porque nós temos uma legislação específica que informa que, em caso de avaliação de imóveis para aluguel com despesa de licitação, para locação com despesa de licitação, quem faz a avaliação é a CEINFRA. Então, a gente também solicitou, estender o convite a eles. E, de novo, também no mais agradecer, porque a gente tem o quadro atualmente de avaliadores, ele está curto, a gente está precisando dessa capacitação, a gente agradece muito e estamos aqui abertos a qualquer momento, tanto para qualquer outro tipo de parceria, quanto para o que der para seguir aqui de regularização, o que puder, a gente está aqui para ajudar. Muito bem. Bom, agradeço as palavras de vocês. Ficamos todos à disposição aqui. Sei que os gestores vão acabar fazendo as coisas que são importantes aí, e os pormenores ficam para nós aqui dos treinamentos. Tá? Agradeço. E agora, mãos à obra, né? Mãos à obra. E convido depois vocês para o fechamento, tá bom? Principalmente Letícia, Vilaça, tá bom? Fiquem com Deus, bom trabalho aí. Meus amigos, eu vou, primeiro aqui, antes de mais nada, eu vou me apresentar de novo, estou aqui com parte da nossa equipe, o Pedro que está em cima, queria que o Pedro falasse um instantinho, só que o Pedro é piauiense, e ele não ia perder por nada a possibilidade dele falar com os conterrâneos dele, esse momento de abertura dos nossos trabalhos. Pedro. Boa tarde, pessoal. Como o Marcolino falou, sou filho da terra aí, né? Estou trabalhando aqui em Brasília, na CGK, há algum tempo já com essa turma. E assim, tá boas-vindas para vocês. Desejar que vocês aproveitem bem essa oportunidade, né? A gente está trabalhando com avaliação desde a época que entrou na SPU aqui, em 2016, e é um ramo de atividade, especialmente na parte do setor público, que tem muitos desafios, né? A gente geralmente trabalha com imóvel muito atípico, então não é como está fazendo avaliação comercial corriqueira, você faz para o mercado formal de imóveis, então você geralmente pega muito imóvel com problema, muito imóvel com algum tipo de particularidade. Então, essa daqui é uma oportunidade muito boa para a gente estar conhecendo o tema, estar pegando a parte de informação básica, mas também para estar discutindo um pouco mais sobre as experiências que a gente tem sobre o tema, né? Sobre essa área, que assim, é muito diversificada e traz muitos desafios, mas ao mesmo tempo é muito gratificante e tem muito retorno para a sociedade de forma geral também, quando você consegue ter base para alguma destinação específica de imóvel ou para alguma solução engenhosa que a engenharia de avaliação pode trazer para dentro desse trabalho, tá? Então, vamos iniciar aí, dou as boas-vindas para todo mundo mais uma vez e vamos aproveitar essa oportunidade aí que a gente vai ter nesses 3 dias e nos outros 3 próximos, tá? Toca a bola, Marcolino. Valeu, pessoal. Obrigado, Pedro. Ó, o apoio, assim, embora eu vá falar a maior parte do tempo, o apoio técnico aqui também é do Levi, este de óculos que está aqui abaixo na tela aqui. O Levi, ele também integra a nossa comissão. Levi, apresente-se aí para o povo aí, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Levi, né? Estou aqui também participando com
todos vocês. Eu faço parte da CGCAV e vou estar auxiliando e dando assistência aí na parte técnica também do treinamento, né? Principalmente na parte 2, onde nós vamos estar fazendo mais a parte prática, né? O Marcolino é o nosso mestre, já tem uma experiência muito grande na docência aí, e podem contar comigo nessa parte também de assistência, na parte de auxílio. E é um prazer conhecer novos servidores, novos integrantes dessa área tão rica que é a avaliação de imóveis, tá? Obrigado aí, Marcolino. Vamos em frente aí. Obrigado, Levi. Tudo que vocês tiverem de questionamento durante o curso, fiquem à vontade para interromper e falar na hora, porque tem determinadas coisas que, se passar o tempo, nem lembra mais, tá? Então, eu não tenho nenhum pudor com relação a isso. Vocês podem interferir a hora que for, a gente responde. Se tiver algum caso específico que queiram tratar, a gente também trata, não há problema nisso. Se vocês, porventura, escreverem no chat, porque tem vergonha de falar, o Levi vai fazer a gentileza para mim de dar uma olhada lá, tá? E uma outra coisa, às vezes são regrinhas do Teams, né? Regrinhas desse mundo novo do EAD. Se as pessoas forem entrando e saindo da sala aí, fica um lobby lá toda hora lá e fica fazendo um barulhinho lá. Se vocês puderem admitir as pessoas que estejam no lobby, senão acaba atrapalhando aí a maioria de nós aí. Então, vão admitindo as pessoas, tá? Eventualmente, se tiver algum colega que não esteja aqui, que você trabalha com ele, mas viu que ele não chegou ainda, manda o link para ele, aquele link que a gente disponibilizou no grupo, para que a gente possa fazer amplificar essas informações. Eu preciso ainda que vocês me mandem lá no link, lá naquele grupo do WhatsApp que foi criado, eu preciso que vocês me mandem a informação do e-mail de vocês, que eu não tenho o e-mail de vocês, tá? Então, se vocês puderem mandar fulano de tal e-mail, eu tenho uma planilha aqui que eu estou preenchendo para essas informações e falta a informação do e-mail de vocês. O telefone, agora eu tenho o telefone de vocês, mas caso vocês puderem colocar o e-mail e o telefone de vocês, eventualmente a gente vai precisar de alguma outra informação para emissão de certificado depois, né? Então, já estou adiantando isso com vocês, tá? Então, são regrinhas básicas aí que a gente tem de uma relação boa para a gente trabalhar e conseguir desenvolver bem. Tá certo? Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a trabalhar. Estão enxergando a tela aí, todos vocês? Sim, ok. Beleza. Treinamento e avaliação de imóveis urbanos é o que está aí, tá? Então, esta é uma parceria do governo do estado do Piauí, que fez um contato inicial com a SPU, através da CGCAV, da Coordenação Geral de Contabilidade e Avaliação da SPU, e aí a gente foi articulando um treinamento que resultou no dia de hoje aqui, para não ficar só o governo do estado do Piauí, a gente resolveu também convidar algumas unidades gestoras do estado do Piauí ou que atuem vinculados ao estado do Piauí. Como eu não conheço todos, eu queria que vocês fizessem uma apresentaçãozinha rápida aí para mim aí. E se não falarem todos, eu vou pegar um por um aí, eu vou ler todos e eu vou falar até por ordem, o que quer que seja. Eu preciso do nome, a formação, a área que vocês trabalham. Tá aqui, o que vocês vão me responder. É 1 minuto para responder isso aqui. Para não ficar, como diz um camarada que eu encontrei outro dia, para não ficar muito burocrático, né, no democrático aí, Pedro começa, né, que o Pedro é um cara que não tem vergonha mesmo. Pedro, ele faz stand-up nos finais de semana, então ele não tem vergonha. Pedro, por gentileza. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Como o Marconi colocou, meu nome é Pedro, eu sou formado em Engenharia Civil e Geoprocessamento, pelo IFP aí no Piauí também, e pela Universidade Federal do Piauí. Hoje eu atuo aqui na SPU, na CGCAV, que é a Coordenação Geral de Avaliação e Contabilidade,
Acho que o trabalho mais primoroso que eu fiz com a área de avaliação foi um trabalho de avaliação em massa lá no Rio de Janeiro, para atualização de uma planta de valores. Um trabalho bem interessante, a gente tem uma revista de avaliação da SPU, que o Marcolino pode estar apresentando para vocês no final do curso e dando o link para vocês, que a gente publica uma série de trabalhos técnicos dos nossos colaboradores e parceiros, né? E lá tem muitos desses trabalhos que são bem interessantes da área de avaliação, inclusive esse que a gente atuou lá no Rio de Janeiro junto com os colegas lá do Rio, que foi um trabalho bem bacana mesmo. E meu hobby hoje é trabalhar com avaliação junto com o nosso amigo Marcolino aí, que sempre inspira a gente a cada dia que passa. Então é isso, pessoal. Bom curso. Próximo aí, vai, Marcolino. Bom, obrigado, Pedro. Amando, tá na sala aí, Amando Santos, para ficar em ordem alfabética aqui. A sua hora vai chegar, fique tranquilo, viu? Todo mundo. Não estou escutando, Amando. Agora ficou mudo o microfone, agora acho que você deixou no mudo. Não dá, não? Tá, vou passar para outro. Cleidson. Cleidson tá na escuta aí? Bom, Damásio, se o Cleidson tá, Damásio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Damásio, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Piauí. Me formei em 97. Trabalhei 5 anos com engenharia de estrutura. Depois fui aprovado em concurso público para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em 2004. E estou desde 2004 no INCRA. No INCRA, nós trabalhamos na parte de elaboração de projetos e fiscalização de obra e auxiliamos os peritos federais agrários nessa parte de avaliação. Eles são muito bons nessa parte de avaliação de imóveis rurais, valor de terra nua ou terra produtiva. Agora, as benfeitorias, no caso, quando é estrada, quando tem algumas obras de infraestrutura mais específicas, eles sempre recorrem a gente da engenharia. Então, a gente está fazendo também auxilia na parte dessas avaliações. E meu hobby é esse, é estudar, aprender, estar sempre em constante formação, né? Para se tornar um profissional cada vez melhor. Agradeço o convite da SPU e bom curso a todos. Maravilha, obrigado, Damásio. Se o Cleison voltou, pode falar, o Amando, agora acho que tem um barulhinho, Amando. Bom, se não, Eduardo Kaiser. Presente. Então, estamos no. Eu te ouvindo, Kaiser. Tá ouvindo? Sim. Então, Alexandre, cheguei um pouco atrasado aí, tem que me apresentar, é isso? O objetivo? Exatamente. Nome, formação, área que você trabalha, qual o trabalho mais incrível que você já participou dentro ou fora da administração pública federal e qual o seu hobby? Para a gente conhecer você, já que não dá para ver o seu rosto aí, pelo menos conhecer quem é Eduardo Kaiser. Agora sim. Tô aqui, pessoal. Essa face feiosa aqui. Eduardo Kaiser, sou daqui do Rio de Janeiro. Primeiramente, agradeço o convite em participar da turma que já estava, né, pré-definida aí. Questão emergencial, nós fomos convidados a participar da avaliação. Eu trabalho na SPU, no setor de fiscalização. Por conta da demanda de renovar o quadro de avaliação, eu fui convidado para participar da equipe, formar uma equipe nova. Eu e mais outros 2 grandes colegas e amigos. Vai ser um prazer estar participando aí junto com a orientação do Vilaça e do Alexandre. Dentro da engenharia, eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalhei na integração de bacias do Rio São Francisco. Foi um projeto muito bonito, muito interessante, muito importante para o nosso país. E também tenho trabalhado muito com perícias também, para algumas construtoras. Isso é uma coisa que me agrada muito. Eu acredito que é uma
colaboração para a sociedade também. Como hobby, eu gosto de ir na praia. Praia é minha paixão. Praia e o mar são minha paixão e minha família, principalmente, junto com eles. Então é isso aí, Muito bom. prazer e bom curso a todo mundo. Valeu, Kaiser. Obrigado. O Amando está com problema no telefone, mas ele fez um resumo, daqui a pouco a gente lê, né? Eloá, Oi, boa tarde. Estão boa ouvindo? tarde, Eloá. Meu nome é Eloá Rodrigues, sou formada em arquitetura, né? Sou arquiteta, trabalho na parte de patrimônio do Estado e trabalho com vistorias. A gente faz laudo de vistoria dos imóveis para regularização, né? E é isso. Qual o trabalho mais bacana que você já fez até hoje, Eloá? Não fuja da pergunta. Eu gosto muito de fazer vistoria de imóveis abandonados, né? Tem alguns que estão meio desertos e é surpresa. Tem coisas diferentes para quando a gente conhece um imóvel que está meio abandonado. E qual o seu hobby? Também gosto de ir à praia, Aí, tá apesar vendo? de não ter em Teresina, mas sempre quando dá eu gosto. Maravilha. Obrigado, Eloá. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde. Evandro? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então, meu nome é Antônio Evandro Café Barroso. Eu sou engenheiro também do INCRA, igual o Damaso, né? E trabalho na parte de infraestrutura. Questão de fiscalização de Estado e fazer questão de projeto de infraestrutura. A questão de avaliação, como o Damaso tinha falado, a questão de avaliação de imóvel lá é feita pelos peritos, né? E vem quando ele precisa a questão de avaliação de benfeitorias e questão de obras, ele convida a gente, né? Na parte da engenharia civil. Só que eu nunca participei de questão de avaliação de imóvel. Até esse curso aqui é até importante para mim, que eu nunca fui chamado e também nunca fiz avaliação de imóvel, não. Vai Então, começar. é a primeira vez, né? E é uma oportunidade muito, muito importante para mim. A questão, eu já trabalhei em alguns órgãos aqui no governo do Estado, né? Já fui coordenador de obra da Secretaria de Educação, trabalhei na Secretaria de Transporte, questão de implantação de obra de rodovia, né? Estaduais. E mais, a questão meu hobby mesmo é tomar uma cerveja no final de semana, hein? Uma cerveja, churrasco que seja gelado. Tá certo. Aí, ó, enfim, um homem honesto aqui nesse pedaço aqui, viu? Gabriela Barros, Olá, boa tarde. boa tarde. Meu nome é Gabriela Barros, né? Sou formada em Engenharia Civil, trabalho na Secretaria de Administração aqui em Teresina, no Piauí. E não tenho tanto tempo ainda de formada, agora fez 1 ano que eu me formei, né? E meu primeiro trabalho já está sendo lá. E está sendo incrível, a gente trabalha com demarcação de imóveis, agora começando com geoprocessamento, que é uma área que eu estou gostando muito. E como hobby, eu vou na onda, né? Mesmo dos outros, viajar e ir pra praia, eu gosto. Tá. E beber cerveja também ou não? Que igual o Evandro? Não. Sim, também. Então tá, obrigado, viu, Gabriela? Nada. Gentil Nascimento? Oi. Gentil, do Piauí. Oi, Gentil. Apresente-se para nós aí, Gentil. Meu nome, Gentil Nascimento dos Santos. Sou formado em agronomia e atualmente estou trabalhando na SECAP, né, na cadastro. O trabalho mais incrível que participei já, eu acho que tudo que a gente faz na SPU é incrível. Tá? Eu tenho quase 30 anos já de SPU. E meu hobby, uma cervejinha gelada, tá muito bom. Tá certo. Obrigado, Gentil. Guilherme. Valeu. Tá sem áudio, Guilherme. Tem que desativar o mudo aí, Guilherme. Tá sem áudio. Tá o microfone desligado. Opa, Isso. boa tarde. Agora sim. Boa tarde. Me chamo Guilherme, trabalho na SPUPI, no setor de caracterização, junto com o servidor Gentil e o servidor Amando. Aqui a gente a gente tem uma certa experiência em fazer avaliação, que a gente faz constantemente aqui na SPUPI, de todos os tipos, com benfeitoria, sem benfeitoria.
E o trabalho mais incrível que eu fiz, eu já fiz algumas avaliações que eu achei bastante proveitosas. Eu fiz uma avaliação de um hospital que me deu bastante serviço, foi uma avaliação mais trabalhosa e o maior valor montante realmente no final, acho que chegou a 15 milhões. Isso aqui parece para o PI também. O hobby, eu gosto mais de andar de bicicleta e jogar bola aqui no litoral. Só um adentro que hoje é aniversário do Seu Gentil, que ele se escondeu, mas hoje é aniversário dele. Muito bom, parabéns, viu, Gentil? Hoje é dia de tomar aquela cervejinha, então, que você gosta como hobby, viu? Beleza, obrigado. Semana que vem, quando a gente se encontrar, eu te dou um abraço pessoalmente, viu? Ok. Próximo da lista, J. Ricardo, não sei se é João ou José Ricardo. Oi, boa tarde. Boa tarde. José Ricardo. José Ricardo. Sim, sou formado em arquitetura e urbanismo. Atualmente eu estou atuando na engenharia da CEINFRA Piauí, principalmente na parte de urbanismo. E como hobby eu estou com meus amigos aí de um churrasquinho no final de semana, né? Tá certo. Obrigado, viu? Por nada. João Pedro. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, João. Sou João Pedro Moura, formado em Engenharia Civil. Sou da CEINFRA, Piauí. Sou da área de fiscalização de obras da CEINFRA. Trabalho na fiscalização lá. Trabalhei 2 anos no SESC, Piauí, setor regional. Construí o Auditório Cajuína, que é um centro cultural aqui em Teresina. E meu hobby, eu sou ciclista profissional e gosto muito de alta velocidade de moto. Rapaz, algumas surpresas que a gente tem. Obrigado, João. José Carlos. Tá sem áudio, hein, José Carlos? Vamos passar para o próximo, depois a gente volta. Josiane. Olá, boa tarde. Boa tarde, Josiane. Sou Josiane, sou formada em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente estou cursando Engenharia Civil, né? E eu trabalho na SEAD, né? Na gestão de patrimônio imobiliário, atualmente. E o trabalho mais incrível que eu já participei foi no desenvolvimento de um projeto para a regularização de territórios quilombolas, né? Que foi o tema do meu TCC de formação na graduação. E o meu hobby é também tomar uma cervejinha. Final de semana. Parabéns. Leandro. Boa tarde. Meu Boa nome tarde, é Leandro. Eu sou formado em Engenharia de Estruturas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho, até um ano atrás eu trabalhava com manutenção de pistas e aeroportos, né? E recentemente eu fui transferido à Receita Federal e trabalho com gestão de imóveis, locação, manutenção, né, dos imóveis da Receita Federal, lá na seção de engenharia. Hobby, eu ia falar moto, mas a galera da cerveja conseguiu da cerveja do churrasco conseguiu me convencer. Eu acho que o projeto, eu sou engenheiro de estruturas, então eu gosto muito de projetos de reforço estrutural, mas os mais incríveis, as coisas mais incríveis que eu acho que eu já fiz foram participar das grandes obras, né, da Copa do Mundo. Tem muita obra de infraestrutura nos aeroportos. Mas principalmente a época que eu trabalhava na Secretaria de Obras com construção e reforma de escolas. Acho que era o trabalho que para mim era mais gratificante, que eu via mais significado. Bom curso para todo mundo. Parabéns, Leandro. Esse colega nosso aqui, o Levi, ele também é da Infraero também, talvez, assim, não sei se você é de lá, mas esse cidadão aqui chamado Levi, ele também é engenheiro da Infraero lá. Letícia,
Boa tarde. Boa Meu nome é tarde, Letícia. Letícia. Eu sou arquiteta e urbanista. Trabalho na SEAD, na Secretaria de Administração, no setor de patrimônio imóvel, junto com a minha amiga Eloá. A gente faz laudo de vistoria técnica, a gente faz vistoria de imóvel do Estado. E o trabalho mais incrível que eu participei foi um trabalho que a gente fez em conjunto com o INTERP, de regularização fundiária. Foi bem bacana, eu gostei bastante, bem gratificante participar. E meu hobby é viajar, tomar um vinho, cerveja, enfim. Tá certo. Obrigado, Letícia. Nada. Letícia, depois Letícia, Levi. Levi? Boa tarde, mais uma vez, né? Sou o Levi, né? Formação em engenharia civil e já estou desde 2018 na SPU, na CGCAV, e o trabalho mais incrível que eu participei, eu gosto muito de fazer laudos de avaliação de imóveis urbanos atípicos, com glebas urbanas, em que não há comparação a alguns métodos que a gente estuda para executar, tipo o método involutivo e o método evolutivo. Até o Marcolino vai falar depois para nós, né? Então, é o trabalho mais incrível que eu participei. Meu hobby, basicamente, é leitura e eu gosto muito de viajar. Gosto muito de viajar. Inclusive, né, semana que vem vai ser uma oportunidade muito boa para estar aí com os colegas do Piauí, né, conhecer um pouco dessa terra aí. Dizem que é um pouco quente, né? Vamos ver como é que está por aí. Não. Não é quente, não. Prazer, Fica tranquilo, Levi. Bom, obrigado, Levi. Pedro já foi. Renato Galdi. Renato está sem áudio. Eu vou passar para o Ricardo. Ricardo Fernandes Brito. Boa tarde, gente. Minha câmera está com problema do celular, mas Alexandre, nós nos conhecemos, né, na CEMAV. Eu sou da SPU, Ricardo. Minha formação é engenharia civil, né? Conheço muito aí o Dr. Damásio, o Gentil, Amando, Guilherme, essa turma da SPU, e o Damásio, que é do INCRA, né, que foi meu companheiro aí. Eu já disse, né, que eu trabalho na SPU. O trabalho mais, vamos dizer assim, eu passei muito tempo na construção civil antes de entrar. Eu só entrei na SPU em 2017. Eu trabalhei muito na construção civil de obras, né? Então, eu fiz alguns shopping centers, alguns prédios. Isso foi realmente bastante interessante. E meu hobby, eu gosto muito de computação e gadgets. Essas coisinhas eletrônicas, né? Então, vamos para frente. Obrigado, gente. Maravilha, Ricardo. Obrigado a você. Renato, consegue falar aí, liberar o microfone? Tá sem áudio, Renato. Eu vou passar para Robson. Boa tarde, tá ouvindo? Tô. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, sou engenheiro civil, trabalho na Secretaria de Administração aqui do Estado do Piauí, setor de patrimônio. Então, o trabalho mais incrível que eu já participei, uma avaliação aqui de uma gleba urbanizável lá na cidade de Parnaíba, aqui no Piauí, 311 hectares lá. Foi bem desafiador, o trabalho foi muito gratificante. O meu hobby é vaquejada, né? E de tabela uma cervejinha também. Tá certo, Robson. Valeu. Rogério Veiga Aranha. Esse nome não me é estranho, viu? Esse nome. Boa tarde a todos. Marcolino, prazer enorme revê-lo. Eu sou engenheiro civil, né?
trabalho atualmente, sou servidor de carreira, trabalho na Receita Federal, na engenharia da Receita Federal aqui em Minas Gerais. Eu tenho uma trajetória longa no serviço público, tenho já 40 anos de serviço público, estou de volta na Receita há 6 anos. Eu trabalhei na SPU por um longo tempo, de 91 a 2016, onde eu fiz grandes amigos e tive diversas experiências profissionais. As primeiras tabelas, planilhas de avaliação, usando fatores, eu ajudei a desenvolver lá atrás, com um colega da Bahia, o Paulo Janger, do Rio, enfim, uma experiência muito boa. O trabalho que eu mais participei, né, no trabalho, assim, eu fiz muita coisa legal na SPU, eu tive o privilégio de ser gestor da SPU durante 18 anos, então eu fiz de tudo, avaliações, gostava muito de dar destinação na área de imóveis, na área de regularização fundiária, titulação de áreas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, fiz muita coisa legal nessa área de habitação. E também o meu hobby, eu gosto muito das coisas simples, eu gosto da praia, da vidinha na roça, que o Alexandre teve a oportunidade de conhecer, meus rottweilers lá, e a praia. Uma cervejinha, um camarão, e quem dera um caranguejo lá que vocês têm em Parnaíba, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Será um dos litorais mais bonitos que eu conheço no Brasil. É isso, gente. Obrigado, Rogério. Você esqueceu daquela cachaçinha que tem na sua chácara lá também, que você não falou, tá? Verdade, Mas, verdade. Romário. Olá, boa tarde. Boa tarde, Romário. Meu nome é Romário, eu trabalho na Secretaria de Administração do Estado, lá no setor de patrimônio. Eu sou formado em técnica de edificações, auxiliando lá o engenheiro, os arquitetos. E meu hobby, eu gosto muito de curtir no fim de semana, curtir um sítiozinho com uma galinha caipira. Que beleza, hein? Obrigado, Romário. E Tainara Jericó. Olá, boa tarde. Boa tarde, Tainara. Meu nome é Tainara, sou formada em Engenharia Civil há 4 anos. Integrei recentemente a equipe da SEAD, da Gestão de Patrimônio. A área de avaliação imobiliária é totalmente nova para mim. Trabalhava fazendo projeto de estádio, de futebol, campo, e trabalho também na supervisão de obras do FNDE, do CIMEC, colocando as inconformidades e restrições lá. E o trabalho mais incrível que eu já fiz foi a elaboração do projeto e orçamento de um centro cirúrgico. E o meu hobby é o beach tênis. Que legal. Que legal. Obrigado, viu, Tainara? Gente, os que não falaram, se quiserem falar, eu vi que tem aqui gente que manifestou, o Renato manifestou, e o primeiro que eu tinha chamado lá, o Cleidson não falou, Amando falou, o Amando é servidor, engenheiro civil, servidor da SPU, está na área de caracterização, trabalho mais incrível que fez, fiscalização do patrimônio da União e fiscalização de obras públicas, hobby, praia, kitesurf e igreja. Bacana. O Renato, ele é servidor, formado em Arquitetura e Urbanismo, Federal do Rio de Janeiro, trabalhando na SPU desde 2007, no setor de fiscalização, nas áreas de uso comum. Renato, um grande cara aí que vai integrar nosso time logo de avaliadores da SPU também. Obrigado, Renato. Zé Carlos, tem condições de falar aí o microfone? Tá mudo, tem que desabilitar o mudo aí, Zé Carlos. Você já se apresentou? Que tava... Pois é, eu comecei e tive que parar. Ah, tá, diga. Estão ouvindo agora? Perfeitamente. Eu sou o Zé Carlos, eu tenho 44 anos de formado. Já rodei muito por esse Piauí, entendeu? Que é um estado muito grande. Trabalho há bastante tempo com avaliação de imóveis.
Já sou uma raposa velha, como se diz. Tenho um credenciamento da Caixa Econômica. Participo de congresso. Tenho especialização em avaliação e perícia. Estou aqui para contribuir com a SEAD. O meu hobby é uma pescaria com a cachaçinha. Obrigado, Zé Carlos. Seja muito bem-vindo. Sei que você vai ajudar muita gente, viu? Tá bom, estou aqui para ajudar, viu? Maravilha. Tá bom? Um abraço aí a todos. O Pedro, que é piauiense, deve ser contemporâneo seu de faculdade, porque o Pedro tem 40 anos de idade e tem 50 de formado já, porque o Pedro... ele é um caso atípico, o Pedro. Né, Levi? Já tem um 69 já de idade. Já. O Pedro deve estar por aí também, deve estar, ele só tem cara de novinho só. Olha aí, a carinha dele aqui, ó. Mas é assim mesmo, ele tem que lutar, ele tem a carinha de bebê, rapaz. Mas ele já tem 45 anos de formado já, esse menino aí. Porra. Gente... Já nasceu formado, então. Já. Olha só, gente, vou me apresentar aqui então mais direitinho. Sou Alexandre Marcolino, sou formado em Arquitetura e Urbanismo, trabalho na SPO, na CGCAV, Coordenação Geral de Avaliação de Imóveis e Contabilidade também. Já trabalhei em vários estados aí, já trabalhei no Amazonas, no Espírito Santo, algumas vezes na área de avaliação, outras não. O trabalho mais incrível que eu já participei, talvez eu poderia elencar dois: o retrofit do Bloco O, da Esplanada dos Ministérios lá em Brasília, que está saindo do papel, vi outro dia algumas fotos, está começando a acontecer, um projeto que a gente fez em 2012, e 12 e 13, e o trabalho de regularização fundiária de comunidades tradicionais, de conhecer as comunidades ribeirinhas do Amazonas, foi um trabalho muito legal também. Tá? E um trabalho bacana que a gente fez foi junto até com o Levi, com o Pedro, foi uma avaliação da Octogonal em Brasília, né? Me falaram aí de valores, agora há pouco o menino do Piauí falou, acho que foi o Guilherme, falou, acho, no valor, aquela avaliação foi um pouquinho alto também o valor, então é algo assim desafiador, de responsabilidade. E o meu hobby, quando o joelho deixa, é jogar basquete, assistir série, essas coisas todas assim que eu gosto também. Não bebo uma cachaçinha, mas eu acompanho bem quem bebe. Eu gosto de estar perto da galera que bebe. Tá bom? Ó, isso tudo foi só para conhecer um pouco de vocês, porque é difícil, né? À distância a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Aos arquitetos, sejam muito bem-vindos, principalmente aos arquitetos, eu sempre saúdo, porque é uma área que exige um pouco mais, porque na engenharia você tem uma certa conformidade de alguns assuntos que são muito mais simples do que para a arquitetura, então, assim, normalmente os arquitetos têm um certo receio de entrar na área de avaliação, mas eu gostaria já de informá-los que é uma área tranquila com relação ao nosso conhecimento técnico, tá bom? E o resto a gente desenvolve. Agora começando efetivamente o nosso curso, tá? Fiquem à vontade para intervir na hora que acharem necessários. O curso está sendo gravado, a gravação vai ficar disponibilizada para todos vocês. Alguns que não têm acesso direto, que são convidados, que estão com o nominho de convidados, pode ter um certo problema na hora de acessar a gravação. Então, eu tomo cuidado depois de baixar esse arquivo e eu coloco no canal do YouTube, lá, alguma coisa desse tipo, para vocês poderem assistir a este treinamento, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. O treinamento ele vai abordar o conteúdo programático, normas, portarias, instruções normativas que nós temos na SPU e aquelas que podem ser facilitadas ou facilitadoras do trabalho das unidades gestoras, tá? Eu posso cometer alguma gafe, às vezes, de falar unidades gestoras. Para nós, unidades gestoras são os órgãos da administração pública que cuidam dos imóveis, tá? Então, a gente chama de INCRA, Ministério Público, Receita Federal, todos esses são unidades gestoras, que eles cuidam dos imóveis deles lá, tá? Então, essas são as nossas unidades gestoras. Vamos falar também, além disso, da NBR 14653, as partes 1 e 2 principalmente, que é a nossa norma brasileira de avaliação. O manual de avaliações da SPU, tá? Que é importante também no item 3. Depois a gente faz uma introdução de conceitos e metodologias avaliatórias,
Depois vem etapas para avaliação de imóveis, os métodos, né, que a gente tem para o trabalho, método comparativo. Eu vou falar de vários outros métodos que a gente tem para avaliação de imóveis. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho de introdução de tratamento científico de dados, alguma noção de estatística. Eu digo noção porque a gente não vai fazer um trabalho muito grande na área de estatística aqui, tá? Mas eu convido vocês quando puderem, ingressarem. Tem curso na ENAP que trata de estatística, de inferência, principalmente, para poder ajudar no desenvolvimento das atividades, tá? Depois, algo de regressão linear, para a gente poder trabalhar com um sistema específico, tá? Nós vamos também fazer a apresentação do Cisdeia, que é um software de inferência estatística específico para avaliações de imóveis que a gente tem. Esse software, inclusive, eu já mandei um link para vocês baixarem esse software para o computador de vocês. E, na sequência, eu mandei também um código que é para vocês utilizarem esse software por um tempo de maneira gratuita, né, que é o que a PL Sistemas, que desenvolveu o software, permite que use de forma gratuita para vocês entenderem como é que é o funcionamento do software, tá? Depois a gente vai fazer um roteiro lá de análise de modelos de regressão, alguns exemplos, e aí a gente parte para os exercícios práticos para o treinamento do uso do Cisdeia, tá? Isso já na segunda semana, tá? Então, numa semana a gente vai fazer um determinado tipo de atividade, e na outra semana a gente vai trabalhar com outro tipo. Nesta primeira semana, que são essas 3 aulas hoje, amanhã e depois, a gente vai falar basicamente, o conteúdo é técnico e apenas de forma didática. O conteúdo é até meio chato, né? Normativo e tudo mais, mas é a base que a gente precisa para poder trabalhar com a avaliação de imóveis, tá? Sem essa base, a gente não consegue entender os conceitos e depois a gente acaba sofrendo para poder fazer a utilização do software, por exemplo, ou colocar alguns valores lá, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é sobre uma instrução normativa que a gente tem na SPU, que é a Instrução Normativa 67, de 20 de setembro de 2022. Essa instrução normativa, ela já existe. É claro que ela foi modificada, ela foi atualizada algumas vezes, mas já faz um tempo que a gente tem essa instrução normativa. Ela estava em 2018 na versão 5 dela, se eu não me engano, e agora ela está a gente chama de instrução 67, não significa que teve 60 e tantas, tá? Mas já é a 6ª revisão dela, 5ª ou 6ª revisão dela. Tá aqui na tela, acho que vocês estão vendo aqui, tá? Tem um link. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Vou gerar o PDF dela e vou enviar para vocês, para que vocês tenham, junto com o vídeo que vai ser gravado, vocês tenham condições depois, se precisar, de verificarem as informações escritas aí, tá? O que diz essa Instrução Normativa 67, lá de 20 de setembro de 2022? Ela dispõe sobre as diretrizes de avaliação de imóveis da União ou de seu interesse, bem como define os parâmetros técnicos para a cobrança em razão de sua utilização. Então, nesta instrução normativa, eu consigo entender alguns quesitos do que é a avaliação de imóveis, tá? É óbvio que aqui não ensina a fazer uma avaliação, ele apenas diz como deve ser feita uma avaliação, o que deve ser considerado em uma avaliação de imóveis, tá? Então, a primeira coisa que ele fala aqui no artigo 1, ele fala que a avaliação de imóveis da União ou do seu interesse, assim como a definição de parâmetros técnicos avaliatórios para a cobrança em função da utilização desses bens, obedecerão aos procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos nessa instrução normativa em consonância com a referência normativa sobre o tema. E as referências normativas que ele diz são essas normas aqui, ó. Então, o que faz essa instrução normativa é apenas dizer que tem que se respeitar a NBR 14653 para fazer uma avaliação de imóveis, e todas as resoluções dos conselhos de arquitetura e urbanismo, conselhos de engenharia,
para dizer que engenheiros e arquitetos é que vão fazer a avaliação e tudo mais, tá? Isso a gente vai ver no transcorrer da nossa atividade, tá? Então, é isso que faz essa instrução normativa. Ela dispõe de diretrizes de avaliação, bem como define parâmetros técnicos para a cobrança, tá? Então, é isso que faz essa instrução. E no seu artigo 1, é o que eu li agora há pouco para vocês, que é a avaliação de imóveis da União do seu interesse, assim como a definição de parâmetros técnicos avaliatórios para cobrança em função da utilização desses bens, obedecerão aos procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos nessa instrução normativa, em consonância com a referência normativa sobre o tema e a legislação vigente. Ou seja, tem que respeitar as normas lá, NBR 14653, que nós vamos ver depois também, tá? No seu artigo 3º, a instrução normativa, ela diz lá: as avaliações de imóveis da União deverão estar em consonância com as seguintes referências normativas: normas Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT, em especial NBR 12721 e 14653, das partes 1, 2, 3 e 4, bem como suas alterações. Eu não sei se todos conhecem qual é essa NBR 12721, é essa que está aqui, tá? Avaliação de custos da construção para incorporação imobiliária e outras disposições, tá? Para que a gente precisa disso? Para a gente fazer a composição de custos também, tá? A gente precisa para poder saber das benfeitorias e tudo mais. Então, é uma outra norma que ajuda a gente na elaboração de laudos de avaliação de imóveis, tá? Além disso, nós temos ainda uma portaria conjunta que foi feita entre a SPU e a Secretaria do Tesouro Nacional, que ela faz o que, essa portaria da STN e da SPU? Ela atualiza, ela solicita, na verdade, a atualização de valores dos imóveis da União, tá? Então, olha lá, Portaria Conjunta 703, de 10 de dezembro de 2014, tá? Por coincidência, a secretária que assinou essa portaria aqui, ela hoje trabalha com a gente, ela é diretora, tá? Então, o que dispõe essa portaria? Dispõe sobre os procedimentos e requisitos gerais para mensuração, atualização, reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais. Então, todos nós que estamos aqui, com exceção daqueles membros do governo do Estado, precisam fazer a avaliação dos imóveis para atualização contábil, e inserir esses imóveis numa base de dados que hoje ainda tem funcionando, chamado SPIUNet, tá? E com regularidade no CIAF, que é um Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, tá? Isso tudo é muito importante, porque o valor que existe em cada um dos imóveis da União, eles servem como ativo financeiro para o balanço geral da União. Então, o país ele só tem recursos se ele tiver como deixar alguma coisa em garantia, se ele tem coisas em garantia, né, elementos. E se a gente deixa um imóvel desatualizado, o valor dele de mercado cai e a gente não consegue uma atualização real da valorização ou não dos seus imóveis, tá? E eu falei que todos aqui, menos o governo do Estado, porque o governo do Estado, quando tem os imóveis que são da União, a União ainda, através da SPU, ainda continua responsável pela manutenção do sistema, lá, o valor dos sistemas. Mas é óbvio que, se a gente tem um governo do Estado atuante, como vai ser o Estado do Piauí, com relação à atualização das avaliações, fica mais fácil para nós apenas, na SPU, inserir os valores, né? Do que ter sempre que deslocar servidores para fazer avaliação dos imóveis nas unidades, por exemplo, do Piauí, no governo do Estado, por exemplo, tá? Além disso, temos uma resolução do CONFIA, 2018-73, que discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, tá? Esta resolução do CONFIA, eu acho que não vou conseguir achar aqui.
Oi. Uma dúvida aqui, você está apresentando, tem algum slide aí? Tem. Vocês não estão vendo os slides? Pensando aqui, para mim, eu acho que por demais também. Tá aparecendo aí? Vocês estão conseguindo enxergar que é Não, tá ok, resoluções, Tá você ok. tá no slide. Tá, sim, mas aí na Tá hora que eu vendo bem faço aqui. assim, ó, eu vou clicar aqui, ele vai para um link, certo? Ele vai abrir um link lá, tá? Aí vocês continuam vendo a resolução aqui? Aí tá uma tela, né? Sim, já tá ok. Tá? Isso. Aqui. Estão enxergando aí? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Ok. Tá? Então, essa é a resolução que diz lá, que discrimina as atividades de engenharia, arquitetura e agronomia. Isso foi em 1973, tá? Depois a gente tem uma atualização, porque o Conselho de Arquitetura foi fundado, então a arquitetura sai desse contexto e cria-se uma nova legislação para a arquitetura. Mas é muito importante salientar aquilo ali, que a partir daqui que a gente tem algumas atividades que são específicas da engenharia, específicas da arquitetura, tá? Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento a gente vai ter um sombreamento de informações, vai ter algum questionamento do tipo se corretor de imóveis pode fazer laudo de avaliação, tá? É só por isso. E fica muito problemático para nós essa discussão quando nós não temos um quantitativo técnico que entenda de onde vem a origem dessa solicitação e informação. Muitos de nós aqui recebem a avaliação de imóveis feitas por terceiros. Você já deve ter visto já, vocês da Secretaria de Estado já devem ter recebido alguma avaliação feita por corretor de imóveis e tudo mais. E aí você tem que apreciar essa avaliação para poder colocar no sistema, vender, sei lá, fazer alguma transação, fazer alguma atualização contábil, que seja, e às vezes a gente perde tempo com isso, e isso não é válido. Para quem já trabalhou, Zé Carlos, que falou que já trabalhou um tempo com a Caixa, ele sabe bem que a Caixa não contrata corretor de imóveis para fazer avaliação, né? Existe uma normativa internacional que não permite que bancos contratem corretores de imóveis para fazer avaliação de imóveis, né? Então, só engenheiros e arquitetos é que podem fazer, e quando tem um curso e atribuição específica para isso lá, quando tem conhecimento básico, técnico disso, tá? Então, só para nivelar o conteúdo com vocês, tá? Alguns desses documentos eu já disponibilizei para vocês no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Daqueles que tinham e-mail, também mandei por e-mail quando tinha tempo, os que não tem, não mandei, mas a gente manda. E esse documento que está na tela aí para vocês é o nosso queridinho Manual de Avaliação de Imóveis. Esse é um Manual de Avaliação de Imóveis da SPU, desenvolvido pela equipe da CGCAV e alguns participantes dos estados, tá? Inclusive está até meu nome aqui no trabalho. Esse aqui, se não me engano, foi 2017, se não me engano, que ele foi lançado, tá? Ele está em revisão, tem algumas coisas aqui que estão em revisão, mas é muito bom esse manual, tá? Se vocês lerem esse manual, vocês vão ver que boa parte das informações que eu vou passar aqui para vocês, elas estão nesse manual, desde o conceito, objetivo e tudo mais, tá? O que são valores, critérios, tudo que a gente vai falar aqui hoje, e um glossário incrível, gigante que tem aqui, está composto no Manual de Avaliações da SPU, tá? Então, se puderem dar uma olhadinha nisso também, vai ser muito legal discutir com vocês a avaliação, com vocês terem lido o Manual de Avaliação da SPU, tá? Bom, da resolução 20873, já falamos, aí vem algumas informações da NBR 14653. Então, nós já falamos lá atrás, só fazendo uma volta, normas, portarias e instruções normativas. Então, nós temos aqui Instrução Normativa 67, que é uma instrução normativa própria da SPU para cuidar dos imóveis da SPU, com parâmetros técnicos de cobrança. A gente tem uma portaria conjunta entre a SPU e a Secretaria do Tesouro Nacional que diz que todos os órgãos têm que avaliar os seus imóveis para atualizar
a sua base cadastral e a base de contabilidade. Depois eu apresentei para vocês a resolução do CONFEA, do CONFEA, como queiram, que fala da atribuição dos profissionais da área de engenharia, arquitetura e agronomia. E depois apresentei aqui para vocês o manual de avaliação da SPU, só para vocês entenderem que de maneira gratuita e de simples acesso, de fácil acesso para todo mundo, vocês têm uma série de documentos que podem ser utilizados para engrandecimento da avaliação de imóveis, tá? Agora começa uma parte um pouco mais técnica, operacional, direcionada à avaliação de imóveis, que é a NBR 14653, tá? A NBR 14653 é uma norma, né? Norma brasileira de referência, como o próprio nome já está falando, o número dela é 14653, e ela é específica para avaliação de imóveis, tá? Então, consideram-se válidas e devem ser obedecidas à essência das regras das normas da ABNT. E a gente tem o seguinte, como é uma norma muito extensa, ela trata de muitos assuntos diferentes, você não consegue avaliar da mesma forma um imóvel urbano de um rural, não consegue avaliar de uma mesma forma um patrimônio histórico de máquinas e equipamentos. O que foi feito para ter um cuidado com a norma? Ela foi dividida em 7 partes, tá? Foi dividida em 7 partes. A gente vai trabalhar mais com essas 2 partes aqui, essas duas primeiras aqui, que é as partes 1 e 2, tá? São essas 2 partes que a gente vai trabalhar mais. As outras a gente vai trabalhar, óbvio que vai, mas de maneira muito superficial, tá? A não ser aqueles colegas nossos que eu vi que tem um engenheiro, um agrônomo aí com a gente aí também, esse provavelmente vai ter uma pertinência maior na parte de imóveis rurais, como nossos colegas do INCRA, que tem meio que uma sequência lógica aos trabalhos de avaliação de imóveis rurais, tá? Mas, de maneira geral, nós aqui, engenheiros, arquitetos, nós vamos trabalhar basicamente com imóveis urbanos. Então, a gente vai trabalhar basicamente com as partes 1 e 2, tá? A NBR 14... Bom, vamos lá só falar então. Então, a parte 1, a NBR 14653, a parte 1, ela trata de procedimentos gerais, tá? Então, o que for glossário, o que for explicações genéricas, conceitos, é na parte 1 que a gente consegue essas informações. A NBR 14653, a sua parte 2, ela trata especificamente de imóveis urbanos, tá? Então, ela não vai falar de imóveis rurais, não vai falar de nada, só vai falar de imóveis urbanos. O que são os nossos imóveis urbanos? Casas, terrenos, apartamentos, salas comerciais, shopping centers. Opa, shopping center? Shopping center, embora seja um imóvel urbano, ele é tratado em outra parte aqui, que seria uma parte de empreendimentos, tá? Aí já é um pouquinho diferente. Opa, saiu da tela aqui. Então, fala de imóveis urbanos, a parte 2. A parte 3, ela trata especificamente de imóveis rurais. Tudo que for gleba, não gleba urbanizado, que for gleba rural, áreas rurais, como se avalia a fazenda, que são semoventes e tudo mais, é na parte 4 que a gente vai, na parte 3 que a gente vai ter. A parte 4, ela trata de empreendimentos, tá? Empreendimentos de base imobiliária. O que seriam isso? Hotéis, shopping centers, estacionamento, esse tipo de empreendimento que ele foge um pouquinho do padrão comum de imóveis urbanos ou rurais, ele é tratado como empreendimentos. A parte 5, ele trata de máquinas e equipamentos, tá? Então, quando a gente precisa de fazer uma avaliação de uma fábrica, por exemplo, que precisa de calcular quanto valem as máquinas, fresa, torno, sei lá, qualquer equipamento industrial, injetoras e tudo mais, não é tão simples assim. A gente tem a parte civil e tem a parte dos equipamentos. Então, precisa de utilizar a parte 5 da norma, tá? E cada uma delas tem uma especialidade que vai cuidar disso. Então, por exemplo, um arquiteto pode fazer uma avaliação de máquinas e equipamentos? Não. Por quê? Porque tem tratativas lá que não são de construção civil. Então, tem que ser um engenheiro mecânico ou um engenheiro
eletricista para cuidar disso, engenheiro de produção, eletricista, que vai cuidar de avaliação de máquinas e equipamentos, tá? A parte 6 trata de recursos naturais, tá? Recursos naturais, água, energia, esse tipo de parque eólico, esse tipo de recursos naturais ou criados em cima de recursos naturais. E a parte 7, ela trata especificamente de patrimônios históricos, tá? Existe uma pertinência muito grande nessa norma com relação a patrimônios históricos, um cuidado muito grande, porque não se avalia patrimônio histórico de qualquer jeito. Vocês devem ter aí no Piauí alguma construção remanescente de algum período específico e tudo mais. Vocês que trabalham na divisão do patrimônio já devem ter se deparado com isso alguma vez, que vocês têm prédios que vocês não conseguem avaliar de forma simplificada. Não é basicamente tijolos, cimento e areia e pedra para se construir. Tem muito mais do que isso, tem muito mais história para contar do que simplesmente isso, tá? Então, em cima disso, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de avaliar patrimônio histórico, e a NBR 14653 criou na parte 7 um roteiro para você fazer essa análise e a avaliação, tá? Além disso, nós temos também, tem só essas 7 partes, e nos últimos anos a gente teve algumas mudanças significativas na norma, tá? Em 2011, por exemplo, a parte 2 foi reformulada e os critérios para tratamento de dados passaram a ser denominados tratamentos por fatores, ou tratamento científico. E os anteriormente denominados níveis de rigor, expedito, normal, rigoroso, passaram a ter níveis de fundamentação e precisão com classificações independentes do tipo de tratamento empregado. Então, são algumas mudanças da norma que a gente tem que ficar bem atento, porque senão a gente fala besteira. Para vocês terem uma ideia, existia antes um documento chamado parecer técnico, que os profissionais eles elaboravam, e eles achavam que poderia ser chamado de laudo, e a própria norma aceitava esses pareceres. A norma passou a apreciar apenas laudos, e se não tiver um tipo de grau de fundamentação, de enquadramento, ele é considerado parecer e ele cai de nível, ele não pode ser entregue como um laudo. É meio complexo isso de entender agora, mas com o tempo vocês vão ter uma construção de entendimentos que permite fazer essa análise, tá? Bom, vamos lá. E aí a gente tem aqui, ó, eu não tenho disponível aqui para mim a NBR 14653, a parte 1, atualizada, tá? Eu tenho só a de 2001, que ela está bem desatualizada, óbvio, teve uma atualização em 2019. Mas como referência serve para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem como é a NBR 14653, tá? Então, a carinha da NBR 14653 é essa aqui, tá? E aí ela vai fazer o quê? Tem uma introdução, objetivo, tal, tem todo essa explicação que eu dei aqui para vocês, ó, que da onde estão as divisões, né? Então, a parte 1 é procedimentos gerais, móveis urbanos estão descritos aqui. Aí ela fala, conta uma história, tá? E qual o objetivo dessa NBR? Fazer fixar as diretrizes, né, da avaliação de acordo com algumas informações que ele passa aqui. Então, aqui neste momento, ele faz as definições do que é lá, acessório, amostra, amostragem, arrendamento, avaliação de bens, bem tangível, bem intangível, benfeitoria. Isso tudo nós vamos ver aqui. Só para vocês terem ideia que na própria norma, você já consegue alguns conceitos desse, e isso não mudou, tá? Isso não mudou. Isso mesmo tendo sido atualizado em 2019, muita coisa aqui permaneceu, tá? Então, a parte de conceitos, por exemplo, essa parte não mudou, tá? O que é o valor de mercado? O que é o valor de risco? O que é isso? Essas definições, elas permaneceram, tá? Mas é muito interessante a gente ter essa abordagem ainda sobre a NBR, tá? PV, NBR, avaliação de bens imóveis urbanos, ele está com o link da parte 2000,
4. Aí na parte 2 é uma parte um pouquinho mais extensa, que está aqui de 2004, que é a parte que fala especificamente de imóveis urbanos, tá? Então tá aqui, ó, tá essa parte que fala só sobre imóveis urbanos. Olha que interessante. Procedimentos de avaliação, procedimentos mercadológicos, o que é servidão, o que é um bem, define tudo lá, o que é empreendimento. Tá tudo aqui, são 40 páginas, que vocês tiverem paciência para ver, é importante. Todas as informações necessárias estão aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Bom, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Bom, falamos então das questões de normas, portarias e instruções normativas, né? Então, a gente tem a NBR 12271, que eu mostrei para vocês, que é a avaliação de custos de construção, que é uma norma também interessante da gente ter, de ter conhecimento, porque ela ajuda na formatação dos preços que a gente precisa das benfeitorias. A NBR 9050, que é de acessibilidade, ela é importante, de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, é importante você ter conhecimento dela também, porque na avaliação de imóveis, um prédio com esse tipo de respeito a essa legislação, ele pode ter um valor superior a outro que não tenha respeito a essa questão da acessibilidade, tá? Para vocês terem uma ideia, os imóveis locados no Serviço Público Federal, eles têm uma exigência de contratação de ter já acessibilidade pronta. E quando você vai buscar isso no mercado, por incrível que pareça, mesmo a lei sendo de 2004 já, ou a norma sendo 2004, a gente não tem todos os imóveis ainda com a acessibilidade pronta, tá? Então, a mudança entre o estar com acessibilidade e não estar ainda dá uma diferença muito grande. Então, esse pode ser um dos parâmetros de comparação, tá? Tem um outro item também, um outro NBR que é interessante conhecer, elevadores para transporte de portadores de deficiência, para compor esse quadro da acessibilidade. E a NBR das partes 1 e 7, avaliação de bens, são essas normas que a gente tem. E aí a gente tem essas resoluções do CONFIA, que a gente já falou, né, que trata especificamente do que os arquitetos, engenheiros e agrônomos, principalmente, onde eles podem atuar, tá? E a princípio, na questão de apresentação de normativos, são esses os normativos que a gente tem, tá? Esses todos que eu passei para vocês aqui agora, tá? Então, com relação a esse rol de documentos que a gente precisa, eles estão todos dispostos aqui, tá? Tendo essas informações todas, você já não precisa de ter mais nada. Tá aqui todo o arcabouço que você precisa para poder fazer a avaliação, tá aí já. Dúvidas até aí, gente? Posso continuar? Tá muito rápido? Fiquem à vontade para se manifestarem. Se não se manifestarem, eu vou falando e vou tocando em frente, tá? Bom, agora nós vamos tratar da introdução de conceitos e metodologias avaliatórias. Então, eu já falei desse arcabouço todo, e agora vou ter que falar exatamente para o público aqui que vai produzir os documentos, tá? Então, quais documentos que nós podemos produzir? Nós que estamos aqui hoje, reunidos para esse treinamento. A gente vai trabalhar basicamente com o laudo de avaliação de imóveis, tá? E com o relatório de valor de referência. São esses dois documentos técnicos que eu vou conseguir trabalhar quando eu finalizar o curso de avaliação, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. A gente vai falar depois sobre relatório de valor de referência, que vocês vão ver que é bem mais simples do que um laudo de avaliação, mas ele não pode ser amplamente usado, ele tem uma certa restrição, tá? Então, vamos lá, o que é um laudo de avaliação de imóveis, né? Então, vamos lá. Primeiro, se eu posso emitir um laudo de avaliação de imóveis, todo mundo fala, laudo, mas o que é, como conceito, um laudo de avaliação de imóveis, tá? A gente tem algumas resoluções, alguns conceitos aplicados. Pela resolução 345 do CONFIA,
A avaliação é a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. Então, nós temos lá, de acordo com a resolução 345 do CONFIA, a gente tem uma definição meio até singela, meio resumida do que é a avaliação. É a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. Então, o valor qualitativo, o que é o valor qualitativo? É aquele que você adequa alguma inferência pessoal até mesmo, você qualifica isso. Então, quando você qualifica esse valor, você tem a condição de determinar de forma técnica o valor monetário de um bem, tá? De um direito ou de um empreendimento, tá? Nós vamos ver depois o que é essa diferença entre direito e empreendimento, tá? De acordo com a NBR 14653, mesmo que de forma um pouco mais antiga, da de 2001, ela definiu o que era também a avaliação de bens. Ele fala que é uma análise técnica, aí ele abrange um pouco mais. Percebam a diferença que existe entre uma resolução do CONFIA mais simplificada e quando você vai para a NBR, você destrincha um pouco mais esse entendimento. O que é a avaliação de bens para a NBR 14653? É uma análise técnica realizada por engenheiro de avaliações para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade da sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Olha como é. Então, não é simplesmente uma análise técnica. Aqui que é um laudo de avaliação, uma análise técnica. Não, não é só uma análise técnica. Uma análise técnica realizada por engenheiro de avaliações. Então já melhorou. Então, uma análise técnica realizada por engenheiro de avaliações. Tá, mas o engenheiro de avaliações ele pode fazer uma análise técnica de uma fissura, por exemplo. Não, mas qual é o motivo dele fazer essa análise? Para identificar o valor de um bem. Então, para identificar o valor do bem, para dizer quanto é que vale aquele bem, tá? Dos seus custos, pode ser só dos custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade. O que é indicador de viabilidade? Vocês ou nós, todos aqui, podemos ser contratados por alguém um dia para falar assim, vale a pena eu construir naquele lugar? Você vai ter que ter uma pesquisa grande, vai ter que ter uma inferência grande sobre o que é a avaliação, sobre que tipo de empreendimento você pode colocar ali para dizer para o cara se vale a pena ou não, se tem viabilidade econômica ou não, determinada atuação dele lá, tá? Isso tudo para uma determinada finalidade, ou seja, é para compra e venda, é para locação, para uma situação que esteja acontecendo e para uma determinada data. Então, fechou o entendimento. Então, é uma avaliação, uma análise feita dessa forma por um tipo de profissional para identificar tal coisa numa determinada data ou numa determinada situação, tá? Então, já fecha mais o entendimento do que é uma avaliação, tá? De acordo com o manual de avaliação da SPU, ela segue mais ou menos o mesmo estilo. Ela fala aqui que a análise técnica é realizada por profissional habilitado e capacitado para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade de sua utilização econômica para uma determinada finalidade por meio de seu valor de mercado ou valor de referência. Então, o manual de avaliações da SPU, ele trata de uma forma um pouquinho mais diferente, mas não perde a essência daquilo que estava sendo tratado, tá? Então, ele trabalha mais ou menos nesse sentido. E a Instrução Normativa 67 de 2022, aquela que a gente viu lá, que é a instrução da SPU, ela diz o que no seu artigo 3º, lá no capítulo 1? No item 3 lá, diz assim, avaliação de bem imóvel, atividade desenvolvida por profissional habilitado para identificar o valor do bem imóvel, os seus custos, frutos e direitos, e determinar os indicadores de viabilidade de sua utilização econômica para determinada finalidade, por meio de seu valor de mercado, valor da terra nua, do valor venal ou do valor de referência, consideradas as suas características físicas e econômicas a partir de exames, vistorias e pesquisas. Olha como é louco o negócio, como ele abrange muita coisa. Mas, na essência,
a gente já pode dizer que a avaliação não pode ser feita por qualquer um. A gente não pode simplesmente chegar e falar, eu tenho curiosidade em saber, eu tenho um interesse em dizer como é que é a avaliação, vou dar um chute aqui, tá? Não vai funcionar. Por quê? A determinação técnica do valor, ela resulta num laudo, tá? Que tem que ter isenção, metodologia, minimizar a subjetividade e tem que ter uma convicção de valor, tá? Ou seja, opinião não é laudo, tá? A opinião não configura um laudo, tá? Tem um colega nosso da SPU que costuma dizer que a engenharia de avaliações é matemática aplicada, mas uma boa dose de bom senso, tá? Então, não tem como a gente... tem muita gente que tem opinião sobre determinada coisa. Se fosse assim, a gente poderia só chegar num prédio, por exemplo, e falar quanto que está custando um apartamento aí? Quanto está valendo? E o próprio porteiro do prédio poderia falar, olha, aquele ali vale 350 mil, mas ele está meio ruinzinho, aquele outro vale 380 porque acabaram de reformar, aquele outro ali vale 420 porque tem armários, e não é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter fundamentação técnica para poder chegar num resultado viável de um imóvel, tá? Ok com relação a isso, essa configuração, essa introdução aqui? Sem problema, gente? Joinha aí, joinha? Tá, então, vamos seguir. Se não tiver manifestação, nós vamos seguir, né? Hein? Bom, então, nesta ótica, quem pode elaborar um laudo de avaliação de imóveis? Tá? De acordo com o que nós vimos até agora, a elaboração dos laudos de avaliação, elas ficam para os engenheiros, né? De acordo com o disposto na Lei 5.194 de 1966, que diz, entre outras coisas, assim, no artigo 7º, as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo consistem em... Aí ele diz lá quais são as atribuições: desempenho de cargos, funções, comissões e entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de companhia mista e privada. Isso se enquadra para fazer laudo? Não. Item B, planejamento ou projeto em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial. Também serve para avaliação? Não. Aí o item C, estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Então, é no item C do artigo 7 da Lei 5.194 de 66, que respaldam engenheiros e até os arquitetos, antigamente os agrônomos, a trabalharem com laudos de avaliação de imóveis, tá? Isso para os engenheiros lá. E para os arquitetos, vejam que já é uma lei um pouquinho mais nova, né? Uma lei, olha lá, para os arquitetos, disposto na Lei 12.378 de 2010, no artigo 2º. O que diz o artigo 2º? Ele diz quais são as atividades e atribuições do arquiteto urbanista. Quais são as atribuições? Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica. Pode fazer laudo usando essa configuração? Não. Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação. Pode ser? Não, não dá. Estudo de viabilidade técnica e ambiental. Pode até ser justificado num determinado ponto, mas não é aqui, né? Assistência técnica, assessoria e consultoria. Não é. Direção de obras, serviço técnico também não é. Opa, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Então, aqui está, no item 6, no artigo 2º da Lei 12.378 de 2010, onde está definido o papel que o arquiteto ele pode trabalhar na área de avaliação de imóveis, elaborando, inclusive, laudos de avaliação de imóveis, tá? Conforme está descrito aqui, tá? Feito? Até aí, tudo bem, gente? Bom, um breve histórico aqui antes da gente caminhar para uma atividade um pouco mais direcionada. No início do século XX, teve o primeiro trabalho sobre avaliação de imóveis, que foi uma avaliação de terrenos, tá? Na década de 20 e 30, trabalhos pioneiros a difundir a nova técnica pelos engenheiros Melo, Pereira, Nogueira e Bernini.
vocês vão perceber uma atuação muito forte do Estado de São Paulo, inclusive do IBAP São Paulo, com relação a orientações, normativos e vinculações técnicas sempre na área de avaliações, tá? Na década de 30, começou o uso de estatística descritiva, saneamento de dados, definição de intervalos de confiabilidade, ou seja, já não dizia mais, minha avaliação, meu imóvel vale 100 mil. Ele vale 100, mas ele pode ser de 110 a 90, por exemplo. Já tinha um intervalo de confiança lá, tá? O primeiro COBREAP, realizado pelo IBAP, foi no ano de 74, onde o professor Saboia, lá, ele apresentou, o engenheiro Saboia, apresentou um trabalho propondo a utilização de regressão e inferência estatística, ou seja, a área de avaliação de imóveis começa a ficar um pouco mais, não complexa, mas um pouco mais elaborada, tá? Em 1989, houve a publicação da primeira norma de avaliação de imóveis urbanos, que é a NBR 5676, de 89, definição de conceitos e a aplicação de metodologia científica nos trabalhos avaliatórios. Então, neste momento, em 1989, a gente já começa a ter um embrião do que seria a nossa NBR 14653, tá? Começou a primeira norma de avaliação. Um grande impulsionador da avaliação de imóveis foi o governo Collor. O governo Collor, num período pequeno de tempo dele lá, ele fez uma varredura nos imóveis funcionais e contratou a Caixa Econômica Federal para fazer essa avaliação. Como precisava fazer essa avaliação em massa, aí precisou de uma técnica um pouco mais apurada. Então, houve melhorias nisso também. Em 2001, começou a primeira parte, efetivamente, de avaliação na NBR 14653, de procedimentos gerais, em 2001. Tá? Em 2002, teve o primeiro Congresso Internacional em Valência, com destaque à participação brasileira. A participação brasileira sempre foi muito efetiva. Vocês, se procurarem, pesquisarem, vão perceber que a avaliação de imóveis no Brasil é uma das melhores do mundo, tá? Que tem mais pertinência técnica, uma apuração mais até severa com relação a conceitos e tudo mais, coisas que alguns países não utilizam, tá? Em 2004, houve uma atualização da parte 2 da NBR 14653, na parte de imóveis urbanos, tá? Teve uma atualização em 2011. E em 2019 foi atualizada a NBR 14653, a parte 1 e a parte 3, foram atualizadas em 2019, tá? Essas duas partes, que resultaram nessa carinha aí de NBR que a gente já viu, tá? Então, nesse histórico, a gente viu que houve um crescimento da área de avaliação na parte dos conceitos e tudo mais, que culminou no respeito, principalmente, a NBR, a Norma Brasileira de Referência. Eu vou falar muito a NBR 14653, NBR 14653, para vocês gravarem esse número, tá? Esse número é muito importante. Essa Norma Brasileira de Referência, a 14653, ela tem que estar já vinculada a vocês, para que vocês não tenham dúvidas, tá? Para que vocês, sempre que necessitem, corram para ela e verifiquem as informações que nela estão contidas lá, tá? Bom, avaliação de bens imóveis implica em isso aqui que eu estou colocando é para vocês entenderem que não é tão simples a avaliação, não é tão complexo, mas de maneira simplificada a gente não pode relativizar a avaliação de imóveis, tá? A gente tem que valorizar o produto que a gente está trabalhando. Então, o que a gente precisa aqui? A avaliação de imóveis, ela implica em conhecimento técnico específico do bem, das metodologias avaliatórias e das ferramentas científicas da avaliação, de avaliação. Isso é um ponto que precisa. Análise e diagnóstico do mercado no qual esse bem está inserido, conforme os objetivos e finalidades da avaliação pretendida. Entendam o seguinte, imagina que semana que vem eu estou indo para Teresina, a gente precisa de escolher um imóvel lá para fazer uma avaliação, mas eu não conheço nada dos imóveis de Teresina. E eu chego sem ter diagnóstico do mercado local, sem nada, e eu vou levar a minha experiência de uma determinada região
para fazer uma avaliação em Teresina. Dá certo? Não, não vai dar certo. Então, minimamente, eu tenho que ter conhecimento técnico específico do bem, eu tenho que entender como é que é o bem, como que ele está, se ele tem... se ele tá feito em alvenaria, qual o tipo de material que foi utilizado, se ele tem alguma patologia, se não tem. Isso a princípio. As metodologias que eu vou utilizar para avaliar, e eu tenho que conhecer o mercado também, como segundo ponto, tá? E na necessidade de análises técnicas destinadas a identificar seus valores, custos, frutos e direitos, viabilidade econômica de sua utilização para uma finalidade, situação e data, objetivando na obtenção de valor de mercado, valor patrimonial, econômico, de liquidação forçada, valor do custo, valor de indenização ou valor locativo. Eu preciso, então, entender que é muito mais amplo do que simplesmente eu fornecer um valor para o imóvel. Eu tenho que conhecer muito do imóvel, tecnicamente falando, e muito do contexto onde ele está inserido. Tá? Além disso, também, eu preciso de conhecer de maneira clara qual é o valor que eu estou buscando. Eu tenho que entender de forma clara isso. Eu estou buscando o valor de liquidação, se é um valor de mercado, valor patrimonial. São valores diferentes? Às vezes são. O conceito deles é diferente, mas o valor que a gente encontra, na maior parte das vezes, é o mesmo, tá? Bom, e onde eu posso atuar? Onde a avaliação de imóveis pode me fazer atuar? Dá uma olhada em quantas oportunidades a gente tem aqui. Eu não estou nem falando de oportunidade de trabalhos dentro do órgão que a gente atua. Oportunidade de negócios, oportunidade de atuação da engenharia de avaliações. Olha quantas oportunidades a gente tem de trabalho. A gente pode trabalhar com balizamento ou fixação de negociações de compra, venda, locação de bens, tá? A gente pode. Simplesmente a pessoa chega e fala, olha, tô querendo negociar esse bem aqui, como é que faz? Eu preciso de uma avaliação para poder ajudar lá a tomar decisões. Determinação de valores e bens em processos judiciais, isso é muito comum, as perícias judiciais, né? O juiz ou a juíza, o juízo do negócio lá do caso, precisa de saber qual é o valor do bem para colocar no processo, que seja para penhora, que seja para qualquer coisa do tipo. Então, determinação de bens em processos judiciais está lá também, tá? Atualização de valor de ativos. Isso que nós estamos fazendo basicamente aqui, esse treinamento nosso, ele tende a ser muito mais forte para atuação aqui, ó, na atualização de valores de ativos. Por quê? Porque a contabilidade precisa disso também. Imagina uma empresa que tem 10 imóveis numa determinada cidade e ela não sabe quanto vale os seus imóveis. Ela não sabe qual é o valor dela, tá? Uma empresa, vamos supor, uma empresa de sapato, uma loja de sapato, ela tem 6 lojas próprias, espalhadas em 6 cidades diferentes, por exemplo. Tem como a pessoa dizer lá assim que meu imóvel está sem avaliar nos últimos 5 anos? Não tem como, você tem que atualizar sempre para saber quanto vale a sua empresa. Sua empresa vale aquilo que você tem, né? E vale aquilo que você tem na prateleira lá, né? Vale os imóveis todos. Então, essa gestão de atualização também é importante. Os bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, ele atualiza uma vez a cada ano, e em alguns pontos até a cada 6 meses, todo o seu patrimônio, tá? Porque ele precisa de ter essa gestão mais atual do seu patrimônio, porque ele mexe com dinheiro, tá? Então, ele precisa de tomar decisões, às vezes, e aí precisa em cima da gestão de ativos que ele tem. Planejamento e gerenciamento de empresa a fim de tomada de decisões. Vamos investir lá ou não? Temos como dar em garantia algum bem? Não temos? Avalie lá para mim, vale a pena comprar ou não? Gerenciamento de empresa, né? A avaliação para fins de seguros, tem seguradoras que só aceita fazer o seguro de um determinado hotel, shopping, estacionamento, o que quer que seja, se tiver avaliação feita por um arquiteto ou engenheiro. Se não tiver essa avaliação, ela não aceita fazer o seguro, tá? E para fins hipotecários e garantias também, garantia de valor, de empréstimo também.
Vantagem creditícia junto a estabelecimentos, é esse ponto. Determinação de valor em dação de pagamento, isso tem dentro dos órgãos públicos, tem isso também, do imóvel para garantir pagamento de multa, do que quer que seja, e várias outras coisas aqui. Olha quantas opções a gente tem aqui. Muita coisa, tá? Desapropriação de bens e servidões, indenizações, partilha de bens, elemento para definição de tarifas e taxação pelos governos, lançamentos fiscais, planta genérica de valores. Nós, da SPU, podemos fazer isso, tá? Revisionais renovatórias do valor de locação. O cidadão está pagando R$20 mil de aluguel e ele não tem como mais pagar aqueles R$20 mil de aluguel, porque o valor de mercado do aluguel é de 5, e no contrato dele está 20, ele pode pedir uma renovatória lá, uma revisão. Por quê? Porque ele não é obrigado a pagar aquilo tudo, se o mercado ele não tem mais condições de absorver aquele valor todo. Então, é importante pedir uma renovatória também. Tá? Então, isso tudo é a possibilidade de articulação e de vinculação de arquitetos e engenheiros para avaliação de imóveis. Tá? Entenderam até aí? Sem problema, gente? A atuação, onde nós podemos atuar? Então, já falamos de normativos, de instruções normativas, portarias, já falamos da nossa norma, falamos da atuação, né, de acordo com a legislação, onde engenheiros e arquitetos podem trabalhar. E agora eu vou falar um pouco de definição do que é bem. Tá? O que é um bem, né? Um bem é aquilo que você pode atribuir, por exemplo, um valor para ele, né? O que nós vamos fazer, a avaliação de bens. Então, o que são esses bens que a gente avalia? Os bens, eles são divididos em dois grupos, né? Um a gente chama de bens tangíveis, que são imóveis, máquinas, equipamentos, veículos, mobiliário, utensílios, acessórios, matérias-primas e outras mercadorias, infraestruturas, instalações, recursos naturais, recursos ambientais, culturas agrícolas e semoventes. Olha que interessante. Começando de trás para frente, gado é bem tangível? Você pode contar quantos gados tem lá, né? Os semoventes, você pode dizer lá, ó, tem 1.000 cabeças de gado. Então, você vai dizer que vale X milhões de reais, porque tem 1.000 cabeças de gado. Ah, mas o gado ele tem uma mancha do lado esquerdo, uma mancha do lado direito, ele tem um pé torto, mas são bens tangíveis, você consegue olhar, medir, verificar e tudo mais. Uma obra de arte lá, uma ponte, né? Do que o DENIT tem, dá para avaliar? Dá para avaliar sim, custa 650 milhões de reais. Nossa, muito dinheiro. O que custo de implantação, depreciação e tudo mais. Aí tem aqui um exemplo aqui de áreas urbanas, tem até em Brasília aqui uma octogonal lá que a gente avaliou lá, é um bem tangível. Tem uma casa aqui do lado, é bem tangível também, tá? Então, esses bens são todos possíveis de ser avaliados, medidos, e isso são os bens tangíveis. E os bens intangíveis, o que são os bens intangíveis? São aqueles empreendimentos de base imobiliária, industrial ou rural, fundos de comércio, marcas ou patentes. Eles podem ser avaliados? Podem. Só que eles são mais difíceis de ser avaliados porque eles não são medidos, não dessa forma com trena, com régua, com paquímetro, com micrômetro. A gente não consegue dar este grau de medida. Mas você consegue, por exemplo, quanto vale o Banco Itaú? Quanto vale a Vale do Rio Doce? Quanto vale a Pfizer? A Pfizer teve um crescimento gigante na época da pandemia por conta das vacinas, né? Teve um dispêndio financeiro de pesquisa e desenvolvimento, mas depois também faturou muito dinheiro com o remédio dela. A Vale do Rio Doce, com seus ativos lá, ela vale muito dinheiro. A Petrobras, ela não vale apenas pelos poços de petróleo que ela tem, ela vale pelo nome, pela marca e tudo mais. Então, isto é caracterizado como bens intangíveis, são aqueles bens que a gente não consegue medir de maneira simplificada. Quem faz a avaliação desses bens intangíveis? Tem empresas especializadas em fazer a avaliação desses bens, avaliar quanto vale uma marca, quanto vale um negócio. Então, é um estudo muito mais amplo do que simplesmente você analisar quantos prédios o Banco Itaú tem, porque às vezes ele pode não ter prédio nenhum. O Nubank,
o Nubank, que é um banco privado, ele não tem sede, talvez ele tenha uma sede administrativa, uma outra, mas ele não tem uma quantidade grande de prédios. Então, ele não vale nada? Não, ele vale a marca, vale o ativo, vale... Então, tem uma série de coisas a ser analisada e é normalmente uma equipe multidisciplinar que faz a análise e viabilidade desse estudo de avaliação da marca em si, tá? E aí nós temos aqui, quando a gente tem o bem, por que que eu falei lá de bem, né? Porque quando você analisa um bem, o que que você está querendo achar? Está querendo achar o valor, né, daquele bem. É isso que a gente busca. A avaliação de imóveis nada mais é do que você mensurar valor a um determinado bem. Então, a gente falou dos bens que podem ser tangíveis ou intangíveis, e agora a gente vem na conceituação de valor, nos conceitos de valor. O que que é encontrar valor? Então, o conceito de valor admitido pelas normas da Secretaria do Patrimônio da União, que era do Ministério do Planejamento e tudo mais, hoje é do Ministério de Gestão, o valor de mercado é o valor probabilístico de mercado de um imóvel, resultante da livre ação dos fatores e forças do mercado pela lei da oferta e da procura. Salvo referência em contrário, esse valor é para pagamento à vista, considerando-se o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive locação. Vamos só dar uma acertada nisso. Então, quando a gente fala o que é valor, por exemplo, a gente tem uma definição de valor de mercado da SPU, que diz lá que é um valor que é atribuído a um imóvel dentro de uma normalidade. O que é essa normalidade? Quando é resultante de livre ação dos fatores de força do mercado, ou seja, o mercado não está nem para cima nem para baixo, nem está pulsando nem não está. Pela lei da oferta e da procura simples, ninguém está atuando para forçar que seja vendido nem nada. E esse valor normalmente é para pagamento à vista, não tem permuta, não tem nada. Inclusive, considerando imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus. Por que é importante ressaltar isso? Porque tem momentos que o mercado ele está apontando numa trajetória muito ascendente, um outro momento a trajetória está bem descendente, e o valor de mercado ele tem uma tendência natural a acompanhar essa movimentação. Se os imóveis estão num crescente, provavelmente o valor de mercado vai trabalhar numa ascensão. Se eles estão no momento de declínio, ele vai trabalhar num processo de declínio também, tá? Então, o valor do mercado é, neste momento, para pagamento à vista, livre de qualquer problema que seja lá, tá? Todavia, o conceito de valor de mercado adotado pelas normas avaliatórias, ou seja, pela NBR 14653, é determinado sendo desta forma aqui. Quanto mais provável, quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem numa data de referência dentro das condições de mercado vigente. Olha só que inteligente que é essa definição. Pela norma, pela NBR 14653, lá na sua parte 1, está descrito aqui em cima, né? A gente não pode esquecer, né? Que está descrito aqui, ó, NBR 14653, ele diz o quê? Que o valor de mercado é a quantia mais provável que se negociaria voluntariamente, ou seja, ninguém está obrigando ninguém a nada. Eu tenho um imóvel, quero vender lá para o Levi ele me oferece, me oferta uma quantidade em dinheiro. Então, ele está dizendo a quantia mais provável. Ele fala, ó, R$1 milhão. Aí, o que é R$1 milhão? Numa determinada data, dentro de condições do mercado vigente. O Levi não está querendo me sacanear, nem eu estou querendo sacanear com ele. Então, em condições normais, esse imóvel vale R$1 milhão. Ninguém está forçando ninguém a nada, vale R$1 milhão, tá? Se tem alguma coisa acontecendo para que isso não se estabeleça dessa forma, não é valor de mercado daí, tá? A definição é outra. Se eu chego nele e falo assim, você é obrigado a me vender isso aqui, e tá aqui, vale R$1 milhão, mas toma aqui 700 mil, alguma coisa tá errado, tá? Feito? Entenderam até aí esse conceito? Então, o valor de mercado, ele surge quando o valor de um bem é estimado com base no comportamento de preços
praticados no segmento do mercado no qual ele está inserido. Então, por definição, o valor de mercado é aquele valor que é apontado de acordo com a prática de preços que estão sendo ofertados no mercado. Imagina que eu tenho um apartamento num determinado prédio, numa determinada cidade, numa determinada condição. Imagine um apartamento qualquer, e eu estou vendo que está todo mundo em volta vendendo no mesmo prédio, todo mundo que tem imóvel à venda está vendendo por R$180 mil o apartamento. E o meu tem uma tendência natural a ir junto com a manada, 180, 180 e pouco, tudo mais. A não ser que ele tenha alguma coisa muito diferente do outro. Então, esse valor de mercado ele é praticado de acordo com como o mercado está se comportando. Não tem como eu falar, não, mesmo o mercado dizendo que é 180 mil, eu quero 400 mil no meu imóvel. Vai ficar lá para vender e não vai vender, tá? A não ser que em condições não normais alguém vai e compre. Aí não é uma prática normal, não é uma prática assim de exceção, tá? O valor do mercado de um imóvel pode ser entendido como o preço mais provável que o imóvel pode atingir uma transação normal nas condições econômicas vigentes. Então, aqui é exatamente isso que eu defini aqui agora. Então, dentro de uma prática normal, o valor de mercado é aquele que está neutro, tá? Dentro das práticas lá, ele apenas fica assim, ele recebe todas as informações, ele não tendencia nem de um lado nem do outro, ele vai junto, tá? E o valor a ser determinado corresponde sempre àquele que, num dado instante, é único. Qualquer que seja a finalidade da avaliação, bem como aquele que se definir em um mercado de concorrência perfeita, caracterizado pelas seguintes exigências. Então, olha só, todo momento de venda ou de avaliação de um imóvel ele é único, tá? Você não pode nem progredir nem regredir. Existem técnicas para a gente fazer a progressão, de repente, de uma avaliação ou a regressão dela, mas a avaliação você sempre faz para aquele momento. Você não faz avaliação para o futuro e não faz avaliação para o passado, tá? Então, quais os elementos que normalmente a gente tem para a pesquisa, para a gente trabalhar o valor? Homogeneidade dos bens levados ao mercado. Então, você não pode pegar um monte de imóveis diferentes para fazer. Eu dei o exemplo do apartamento. Eu falo que eu tenho um apartamento num determinado prédio, aí eu vou pesquiso em apartamentos de altíssimo luxo e falo que aquele meu apartamento vale o que vale do altíssimo luxo. Não tem nada a ver. Eu tenho que ter uma certa homogeneidade, tá? Eu tenho que... O que é homogeneidade? É quando você traz de forma mais igual, mais parecida os elementos que você está buscando, tá? Quando você tem um número elevado de compradores e vendedores de tal sorte que não possam individualmente ou em grupos alterar o mercado, quando você não tem cartel, por exemplo, tá? Então, se você tem, por exemplo, um grande número de dados que você vai pesquisar, você diminui a possibilidade de erro no resultado da sua avaliação, tá? E inexistência de influências externas, tá? Você não pode deixar, por exemplo, que a votação de uma emenda parlamentar, ela justifique o aumento ou diminuição do valor do seu apartamento, tá? Racionalidade dos participantes e conhecimento absoluto de todos sobre o bem, o mercado e suas tendências. Quando fala de racionalidade dos participantes, que quem está comprando, quem está vendendo, tem que ser racional. Existe uma questão de desconto, uma questão de alguns pontos que se é observado numa compra e venda de imóveis, mas que não pode também ficar uma coisa leonina, né? Eu sabendo que o cara está numa dificuldade financeira, eu não posso simplesmente baixar pela metade o valor do imóvel porque ele está desesperado para vender, né? Isso não se enquadra, não tem racionalidade isso, tá? E perfeita mobilidade de fatores dos participantes, oferecendo liquidez com liberdade plena de entrada e saída do mercado. Ou seja, se o imóvel não tiver liquidez, ele não pode ser vendido, tá? Então, assim, imóveis que não tenham liquidez, mesmo que ela seja pequena, ele tem que ter alguma liquidez, tá? Se não tiver essa liquidez, a gente não consegue vender o imóvel, fica uma situação muito complicada, tá? E nós temos algumas influências que envolvem o mercado imobiliário, tá? A gente tem influências locais, nacionais e internacionais, que são as conjunturas
de economia local, nacional, macroeconômica, mundial, tudo mais. Mas eu vou fazer um intervalo com vocês aqui agora, porque a gente já está 2 horas seguidas. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, aí na sequência a gente volta. Pode ser? Tem algum problema com alguém isso aí? Manifestem-se. Não, tá tranquilo, tranquilo. Pode Ok. ser? Uma boa. Então, às 15h22, a gente volta. Pode ser? 15h22? Isso. Tranquilo. Eu vou encerrar a gravação e na hora que eu retornar, a gente volta a gravação de novo, tá bom? Até daqui a pouquinho.